Então, galera, a gente viu no último vídeo as consequências dessa expansão dos germânicos a partir da conquista de Roma. Beleza? A gente viu ali que os Érulos, em 476, eles vão derrubar o Império Romano, mas além de conquistar os territórios, eles também começam a incorporar alguns elementos da cultura romana, principalmente o catolicismo e a língua latina. E essa fusão da língua tribal dos germânicos com o latim começou a dar origem a outras línguas em vários territórios da Europa. Show? Aqui eu trouxe outro mapa para vocês agora com a divisão dos reinos germânicos. Agora não era mais a fase de ficar correndo para cima e para baixo conquistando territórios. Agora já eram reinos que começavam a se construir. Então a gente tem lá em cima o reino dos anglo-saxões, né? A galera lá da Grã-Bretanha. Quem assistiu Vikings, eu sempre falo dessa série, sempre vou falar. A gente tá falando de Idade Média, essa vai ser minha referência. A gente percebe ali o Mar do Norte, ali na parte de cima. Era por ali que os vikings faziam as suas incursões e as suas invasões. Beleza? Aí a gente tem aí em amarelo o Reino Franco, depois o Reino dos Visigodos, dos Suevos, beleza? Toda essa parte colorida, tirando essa parte laranja aí do Império Bizantino, e a parte verde ao lado do Império Bizantino, aí mais à direita, todos esses outros reinos coloridos aí eram reinos germânicos. Então a gente percebe que eles se espalharam por toda a Europa. Nisso que eles se espalharam pela Europa, eles começaram a levar também o cristianismo para lá. Então foi assim que a Europa se tornou um continente católico. Foi através da expansão dos germânicos. Beleza? Agora falando dos francos, rapidamente, a gente não vai entrar em tantos detalhes quanto a isso, mas os francos, eles vão dividir a sua história em duas dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Quase que não sai, a língua enrolou aqui. Os merovingios, eles vão ter como principal figura o Clovis I. Esse cara é que vai ser o grande responsável mesmo por levar o cristianismo ao resto da Europa. Por quê? Porque quando ele se converte ao cristianismo, ele faz com que todo o seu reino também se converta. O cristianismo passa a ser a religião do Estado. Então, assim, num dia o cristianismo tem 2 milhões de fiéis. Aí o rei se converte e o reino dele tem 5 milhões de habitantes. No dia seguinte, então, o cristianismo vai ter 7 milhões de fiéis. Do dia para a noite. Porque a religião do rei é a religião do reino. Era assim que funcionava. Beleza? O Clovis I, ele vai também ser responsável por conquista de novos territórios ali próximo ao Reino Franco. E com isso ele continua espalhando o cristianismo pela Europa. Nesse período, junto com a administração do rei, surgiu a figura de um cargo que era o chamado Major-Domus. Era uma espécie de primeiro-ministro. Uma tradução livre aí seria prefeito do palácio, mas ele era uma espécie de primeiro-ministro. Só que como esses caras eles eram os líderes dos exércitos reais, eles começaram a ganhar mais prestígio do que o próprio rei, porque eram eles que estavam na frente de batalha na conquista de território, então eles eram mais famosos do que os reis. Beleza? Então, a partir do século VII, aí na data específica que eu botei para vocês, de 639, o trono ele passou a não ser mais ocupado pelos reis de forma hereditária, mas era o major-domus que era coroado como rei. O cargo ele ganhou tanto prestígio até chegar a esse ponto. O Carlos Martel ele vai ser um major-domus que vai chegar ao trono no ano de 714, no século VIII. A gente falou dele na aula sobre os muçulmanos nas últimas semanas. O Carlos Martel ele vai ser o responsável por parar o avanço muçulmano pela Europa, lá na Batalha de Poitiers, beleza? Falei para vocês, os muçulmanos eles tentam invadir o Reino Franco para se espalhar pela Europa, mas eles tomam uma surra do Carlos Martel e acabam voltando. O Carlos Martel ele foi o último rei da dinastia Merovingia, beleza? Depois dele nós temos a dinastia Carolíngia. O filho dele, Pipino Breve, que é esse doido aí na imagem para vocês, vai ser o primeiro rei dessa dinastia. E ele vai dar o nome da dinastia de Carolíngia em homenagem ao seu pai Carlos Martel. Ele consegue conquistar outros reinos que também eram germânicos, né, mas ele consegue expandir um pouco mais o reino dos francos e passa essa coroa pesada, vamos dizer assim, para o filho dele, que foi o grande nome do Império Franco, que foi o Carlos Magno. O Carlos Magno, galera, ele vai ser coroado como imperador do Reino Franco no ano de 800, beleza? Depois de Cristo.
O Império Franco ele vai crescer de tal forma que ele vai ganhar status aí de novo Império Romano, mesmo ainda com a existência de Constantinopla. O Carlos Magno ele vai ser coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Depois que Roma caiu no século V, era muito comum que alguns imperadores tentassem ser coroados como os novos imperadores de uma nova Roma. Nenhum deles conseguiu chegar nesse status, mas muitos tentaram. O Carlos Magno talvez tenha sido um dos que chegou mais perto disso, porque ele promoveu uma grande expansão no Império Franco, beleza? Mais um mapa para vocês mostrando a expansão dessa área. Ele vai pegar, além daquela área lá no mapa, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, além dessa área que pertencia a eles aqui em amarelo, ele vai agora expandir isso para todos os lados, beleza? Quando Carlos Magno ele chega no trono, essa parte em verde claro é do território franco. Depois que ele assume, essas partes em verde escuro que passam a ser conquistadas. Beleza? Então parte do que era aqui um pedacinho da Península Ibérica aqui embaixo, parte da Itália aqui mais à direita, ele começa a conquistar outros territórios e expandir o Reino Franco. Tranquilo? No próximo vídeo então, galera, a gente vai falar sobre a fragmentação do Reino Franco após o período de Carlos Magno e o início do feudalismo na Europa.